Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero e eu desejo que sim, que esteja tudo ótimo. Hoje eu vou ler alguns trechos de textos de Peter Guralnick que falam sobre a relação espiritual entre Elvis Presley e Larry Geller. A revelação veio na forma de um cabeleireiro de 24 anos de idade chamado Larry Geller, que chegou na porta de Elvis às 16 horas na tarde de 30 de abril. Ele foi recebido nos portões de Bel Air por Jimmy Kingsley, que o guiou de volta para casa em Perugia. Lá, ele foi levado até a gruta onde conheceu Elvis, que estava usando um cap de motociclista que estava empoleirado em um ângulo despachado em sua cabeça, e que estendeu a mão e se apresentou como se Larry não fizesse ideia de quem ele era. Por que não iam até o banheiro? Elvis sugeriu, onde Larry poderia trabalhar sem ser perturbado e eles poderiam conversar um pouco também. Então, assim que Larry tinha acabado de pintar e dar forma ao seu cabelo, Elvis de repente virou-se para ele e disse: Larry, deixe-me perguntar uma coisa. No que você tem interesse? Larry, que tinha se dedicado seriamente aos estudos espirituais nos últimos 4 anos, não tinha dúvidas de que havia algo fora do comum na questão e não hesitou na sua resposta. Eu disse a ele, obviamente, cabelos, mas o que eu estou mais interessado do que qualquer outra coisa é tentar descobrir coisas como de onde viemos, por que estamos aqui e para onde vamos. Enquanto eu dizia isso, eu comecei a pensar que ele poderia achar que eu sou algum tipo de maluco. Mas, enquanto eu estava falando, eu notei que os olhos de Elvis foram se iluminando. Ele disse: Man, continue falando, continue falando. Eu falei sobre como 5 anos antes eu havia começado a me perguntar sobre a vida. Por quê? Há um propósito para tudo isso? Ou são os materialistas e ateus que estão certos? E qual era o meu propósito? Absorto, Elvis debruçou em cada palavra. Qual é o seu propósito? Ele perguntou, olhando nos meus olhos. Se há um propósito, então meu objetivo é descobrir o meu propósito. Não importa para mim se isso leva anos ou uma vida inteira. Isso é o que nascemos para fazer. Elvis parecia que tinha levado um tapa. Enquanto balançava a cabeça de um lado para outro, ele disse: Ei, ei, man! Larry, eu não acredito nisso. Quero dizer, o que você está falando é o que eu penso o tempo todo secretamente. Eu sempre soube que tinha de haver um propósito para a minha vida. Eu sempre senti uma mão invisível por trás de mim, guiando minha vida. Quer dizer, tem que haver um propósito, tem que haver uma razão por que fui escolhido para ser Elvis Presley. Nas próximas 4 horas, ele era como um homem sedento no deserto. Ele mostrou toda a sua alma. Ele disse a Larry sobre a sua mãe. Ele lhe contou sobre o vazio da sua vida em Hollywood. Ele disse a Larry todas as coisas que ele secretamente pensava e não podia compartilhar com ninguém ao seu redor. Oh, man, Larry, ele disse, eu juro por Deus, ninguém sabe o quanto solitário eu sou e como eu realmente me sinto vazio. Com isso, ele caiu em prantos. A inclusão do número musical Yoga Is As, Yoga Does, que Elvis executou em dueto com Easy Come, Easy Go, não foi nenhuma coincidência. Larry sentiu, mas destina-se antes como um insulto direto às crenças de Elvis e também de Larry. Mas Elvis foi em frente e gravou mesmo assim.
Somente depois, quando Before we were so rudely interrupted. Sorry. And now the spinal twist. The spinal twist. Now hold and meditate. Can we go someplace and talk? Sure, come on. Well, I can see that you and yoga will never do. Yoga is as yoga does. There's no in between. You're either with it on the ball or you've blown the scene. I can see looking at you, you just can't get settled. How can I even move? Twisted like a pretzel. Mas Elvis foi em frente e gravou mesmo assim. Somente depois, quando a cena que a música foi incluída foi filmada, que finalmente Elvis reagiu. Foi então que, segundo Larry, Elvis invadiu seu trailer gritando: "Aquele filho da pupu! Ele sabe e ele fez isso. Ele disse àqueles malditos escritores o que fazer, e ele estava me obrigando a fazer isso." A indignação final, segundo Larry, veio quando o coronel convidou Larry e sua família para visitar pela primeira vez a sua casa em Palm Springs. Lá, ele entreteve Larry e sua esposa Steve, ofereceu sorvetes para as crianças e dispensou o que Larry considerou um bom, senão enigmático, show de sociabilidade. Ao seu regresso para Los Angeles, contudo, eu vi que a porta dos fundos estava aberta. 2 grandes latas de lixo haviam sido mexidas, e o lixo estava espalhado por toda a casa, junto com urina humana e fezes. A minha impressão inicial foi que o ladrão havia forçado a entrada. Mas quando olhei ao redor, podia ver que a maior parte dos nossos objetos portáveis de valor ainda estava lá. Somente uma reel-to-reel tape, junto com algumas fitas que a irmã da Yamata tinha feito para mim, os meus arquivos contendo cópias de mapas astrológicos e numerológicos de Elvis e de outros amigos estavam faltando. Além disso, todas as roupas de Larry haviam sumido, exceto as cuecas. Embora possa certamente haver outras explicações, Larry foi levado a uma conclusão inevitável. Quando ele compartilhou com Elvis, os nossos olhos se encontraram e ele olhou para longe. Balançando sua cabeça, ele repetia: "Maldição, maldição." Então ele olhou diretamente em meus olhos, seu jeito de dizer coisas que não podia articular. Depois de um momento, ele disse: "Lawrence, é um mundo fodido e perigoso." Careless Love, by Peter Guralnick. E uma pequena nota de Vince Everett, do grupo Tudo sobre Elvis Biografias. Para quem não sabe, Larry Geller foi o cabeleireiro guru de Elvis. Elvis ficou fascinado por todos os assuntos metafísicos que o cabeleireiro apresentou a ele e modificou-se bastante o seu jeito de ser. O coronel não gostou dessa influência. No texto acima, Larry desconfia que o velho coronel estivesse por trás do arrombamento de sua casa. O que não é difícil cá para nós. Então, como nós podemos ver, em vários momentos, né, Priscila e o coronel, principalmente, sempre bloquearam essa busca espiritual de Elvis Presley.
queimaram livros no fundo de Graceland, boicotavam Larry, faziam de tudo para afastá-lo de Elvis Presley, para que Elvis não pudesse deixar o show business, deixar de ser aquele escravo de fazer dinheiro e partir para algo superior que ele tanto amava, né, para sua verdadeira missão de vida. Tanto que ele se esforçou, conseguiu gravar, né, um disco gospel com músicas de conexão com o divino, com Deus, com essa energia superior, mas o que o coronel queria e que todos ao redor, de alguma forma, queriam, lógico, com algumas exceções, era apenas o Elvis famoso ganhando milhões. Então, principalmente aí, sempre foi, por exemplo, até hoje, a ex-mulher dele, que não é viúva, a Priscila, que também não é Presley, que teve a audácia de colocar o sobrenome novamente, conforme Elvis não queria que fosse. Ele não queria que ela cuidasse do espólio, ele não deixou nada para ela, além do combinado no divórcio. Ele não queria que ela usasse o sobrenome dele para fins, né, publicitários para ela, e ela fez tudo ao contrário, e ainda tem fãs que vão lá aplaudir essa mulher, para não falar besteiras aqui. Então, tanto Priscila quanto Coronel foram a mesma coisa na vida de Elvis, e de uma forma indireta, eu ouso dizer que inclusive Vernon, porque Vernon usou o dinheiro de Elvis até para subornar, vamos dizer assim, o marido de Dee Stanley, para ele conseguir ali o divórcio deles e ficar com a mulher do cara, e trouxe até os 3 filhos como prêmio, né? Então, Elvis sustentava todo mundo ali, né? Principalmente o coronel. Sustentava Priscila até depois do divórcio, porque ela era mãe da filha dele, então ele ficou meio enroscado ali, mas ele tirou ela do testamento, não tinha mais nada a ver com ela, certo? Enquanto ele estava vivo, ela deixou quieto, foi ganhando as coisas assim na lábia, no chaveco, né? Depois que ele faleceu, ela soltou a franga, literalmente, e até hoje, 78 anos essa mulher tem, e ela tá lá fazendo filme, lançando filme, fazendo série. Os fãs, ai, que lindo! Mas isso tudo é só para o bolso dela, né? São caça-níqueis. Tudo bem, a gente vê a parte histórica e que vai mantendo o nome Elvis vivo, mas o nome Elvis vivo sempre estaria, no meu ver, porque ele é a lenda. Ele, por ele mesmo, mantém o seu nome vivo eternamente, né? Bom, sem mais delongas, a gente tem vídeos sobre o testamento de Elvis Presley, sobre Elvis Presley, a espiritualidade, sobre Desmascarando Priscila, que não é Presley, as comparações de Priscila e Coronel Parker. Vocês podem encontrar tudo isso nas playlists do meu canal Tati Súria, tá bom, pessoal? Então deixe sempre seu like nos vídeos para ajudar a divulgar, compartilhando os vídeos, se inscrevendo no canal. Meu canal não é remunerado, é por puro amor à causa. Elvis para sempre. Muita gratidão e namastê!